Olá, paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Passando para deixar aqui uma palavra de reflexão para o seu coração e estar também orando por você, para que você tenha uma semana abençoada, cheia da graça de Deus, da presença do Espírito Santo na sua vida. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, no livro do apóstolo João, escrito por ele, uma passagem bíblica onde fala da cura de um paralítico em Betesda, ou seja, casa de misericórdia, casa de bondade, é o significado desta palavra Betesda. E ali todos sabem que havia dentro dessa história um paralítico que há 38 anos ele estava ali, à beira daquele tanque, esperando as águas serem agitadas, mas por causa da sua deficiência, impossibilidade de locomover mais rapidamente, ou quase não locomover por causa da deficiência que ele tinha, ele não recebia ali a cura, porque precisava de entrar dentro daquelas águas quando ela era agitada. E tinha pessoas ali com possibilidades maiores para entrar dentro do tanque quando isso acontecia. Então, o texto mesmo diz bem claramente, ele dizendo que quando ele se arrastava para entrar dentro das águas, outros iam na sua frente, e entravam primeiro do que ele. Então ali ele estava com aquela luta já há 38 anos, aguardando, mas estava ali, não desistia, e com certeza uma fé animosa, uma fé viva, de que um dia ele iria conseguir a bênção para a sua vida. E Deus, como é um Deus que vê todas as coisas, certamente vendo o sofrimento daquele homem, ele usa o seu próprio Filho Jesus Cristo para ir até Jerusalém, porque havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu até Jerusalém para essa festa, e direcionado pelo Espírito Santo, com certeza, porque Jesus sempre foi direcionado pelo Espírito Santo. Ele foi até ao tanque de Betesda, onde já havia aí esse enfermo, e se achava esse enfermo ali já há 38 anos. Mas o que me interessa nessa passagem é que Jesus, quando chega ali, ele chega e aborda aquele enfermo, e faz-lhe uma pergunta. Ele diz para o paralítico, Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, ele disse-lhe para o paralítico: queres ficar são? Bom, Jesus fez uma pergunta direta, sem nenhuma dificuldade interpretativa, muito clara. Queres ficar são? Qual foi a resposta do paralítico, do enfermo? Ele diz bem claramente, o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Bom, eu aprendo 3 coisas, dentro de uma forma de lição, com a atitude deste enfermo, deste paralítico. Primeiro, Jesus não perguntou para ele se queria que alguém o colocasse no tanque. Jesus perguntou para ele se ele queria ficar são. Primeira coisa que nós precisamos ter cuidado é não entender o que Deus está falando. É uma das coisas que nós precisamos analisar, e ter muito cuidado. É não entender o que Deus está falando, e não confundir também a voz de homem com a voz de Deus, como foi o caso de Samuel, quando a voz lhe chamava, Samuel, Samuel, ele correu em Eli por 3 vezes e disse: fala que o meu teu servo
está ouvindo aqui, o que é que o senhor quer comigo? Enfim, né? E Eli na terceira vez desconfiou e disse, olha, quando ouvir chamá-lo novamente, você diz, fala que o teu servo ouve, né? Porque Eli deu a entender que era a voz de Deus. Então, duas coisas interessantes. Não confunda a voz de Deus com voz dos homens e nem tão pouco como aconteceu aqui com esse paralítico, né? Não entendeu o que o Senhor estava falando, sendo que estava tão claro. Aí a primeira coisa que nós fazemos às vezes é colocar os obstáculos que estão na nossa frente ao longo desses 38 anos que ele ali estava. 38 anos. E ele só via os obstáculos, só via o problema, porque é o que ele estava acostumado diariamente, era o obstáculo. Agora, quando chega alguém perguntando para ele, queres ficar são? Ele diz, não tem homem algum que me meta no tanque quando as águas são agitadas. Primeira coisa, não deixar de compreender o que Deus está falando. Segundo, nunca confia nada a homens. A homens, tem coisa que é só Deus. E ele aqui estava falando, não tem homem algum que me meta no tanque. Não era isso que Jesus estava falando. E outra, você não tem que estar confiando em homens, você precisa de confiar em Deus. Essa confiança em homens às vezes nos deixa frustrados, nos deixa decepcionados, mas o Senhor não decepciona ninguém. Então, é a segunda coisa que não pode acontecer na nossa vida. E vemos aqui uma lição extraordinária para a nossa fé, né? Esse aprendizado, esse problema. Ainda assim, bem que Jesus, com a sua infinita misericórdia e bondade, mesmo sem nós merecermos, ele ainda trabalha, ele ainda faz a cura. A fé daquele homem estava no poço, no tanque, nas águas agitadas. A fé dele estava exposta ali. E aqui, Jesus pergunta para ele, queres ficar são? A visão dele estava nas águas, no tanque de Betesda, não na pessoa de Jesus. Mas, no entanto, Jesus, ele diz, quando ele justifica que não havia condição para isso, porque não tinha ninguém que colocasse ele dentro do tanque, Jesus disse para ele, levanta-te, toma a tua cama e anda. Louvado seja Deus. Então, nesta manhã, neste dia, Deus está falando contigo nesta manhã, dizendo para você, deixe de olhar só para as suas dificuldades, deixe de olhar para os obstáculos que estão pela sua frente e se sentir tão insignificante, tão impotente como você tem sentido. Deus precisa que você creia na sua palavra, das suas promessas, porque Ele é poderoso para superar qualquer obstáculo, qualquer dificuldade que você está atravessando, mesmo que seja 30 anos, 40 anos, 20 anos, não seja lá qual for o tempo. Deus, Ele pode mudar a sua história com uma palavra. Levanta, toma a tua cama e anda. Deus determina nesta manhã, nesse dia para você. Toma o empecilho, a cama, seja lá o que for, esse instrumento que você usava para abrigar a sua deficiência. Toma isso aí, lança isso fora, tá? Mas outro detalhe, nunca esqueça do benefício que Deus te fez. Por isso que ele falou para o paralítico levar a cama. Porque todas as vezes que aquele paralítico olhasse para aquela cama, ele iria lembrar-se dos benefícios e do grande milagre que Deus fez na vida dele. Hoje tem muita gente esquecendo do grande milagre que Deus realizou na sua vida. E nós não podemos esquecer, não é? E agora aparece um obstáculo tão pequeno, uma dificuldade, uma provação, e você está aí desvanecendo na fé por causa disso. Lembra-te de onde Jesus te tirou, lembra o que Ele fez para a sua vida, lembra o que Ele realizou na sua vida, no seu ministério, coisas passadas muito mais difíceis talvez do que isso que você está passando, e Ele te deu vitória. Então toma a tua cama e anda, lembra do que Deus fez na tua vida, olha para essa cama e lembra do que Deus sempre fez na sua vida.
É isso que Deus quer de nós. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te dê força, graça e poder, porque nós precisamos fortalecer no poder de Deus. É assim que vamos vencer, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.